Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos, horário pontual aí de Brasília, que nosso jornal começa. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, depois que Joe Biden desistiu aí da corrida à Casa Branca e indicou o nome de Kamala Harris, a disputa pela eleição presidencial dos Estados Unidos, a maioria dos democratas cotados para concorrerem saíram e expressaram apoio à atual vice. Mas Kamala ainda precisa da confirmação oficial do Partido Democrata e isso deve acontecer em uma convenção. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já declarou que está honrada em receber o apoio do presidente Joe Biden para que seja a indicada do Partido Democrata para disputar as eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano. Biden desistiu da disputa eleitoral 24 dias após o desempenho desastroso no debate eleitoral com Donald Trump. Com a decisão, os democratas ficaram com pouco tempo para o desafio de se unirem em torno do nome do candidato. As pesquisas indicam que, apesar de impopular, Harris é a mais bem posicionada, entre outros supostos postulantes, para enfrentar Donald Trump em 5 de novembro. Recentes pesquisas apontaram que a vice-presidente e o candidato republicano estariam tecnicamente empatados, com ligeira vantagem para o ex-presidente. 5 dos principais democratas cotados já saíram da corrida e expressaram apoio à atual vice. Ela também recebeu apoio de outros políticos do partido, como os governadores da Califórnia e da Pensilvânia, e membros influentes democratas, como Bill e Hillary Clinton. O nome de Kamala Harris, na corrida pela Casa Branca, precisa ser confirmado até 7 de agosto. Esta é a data limite para que os candidatos a presidente sejam incluídos na lista de opções para os delegados democratas votarem durante a convenção, que começa em 19 de agosto em Chicago. E se não houver outros candidatos confirmados até lá, Harris fica como a indicada como candidata a presidente. Os democratas têm trabalho pela frente para que a decisão de Biden de abandonar a corrida à Casa Branca seja vantajosa. Olha, e desde que o nome da Kamala Harris foi anunciado pelo próprio Biden para a disputa presidencial norte-americana, começaram também as doações para a campanha. A possível candidata do Partido Democrata arrecadou, olha só, quase 50 milhões de dólares em menos de 24 horas. A vice-presidente Kamala Harris passou mais de 10 horas ao telefone neste domingo em sua residência oficial, construindo apoio à sua candidatura à indicação democrata. Ela teria ligado para mais de 100 líderes partidários, membros do Congresso, governadores e ativistas, incluindo líderes trabalhistas e defensores dos direitos civis. Esse esforço intenso de contatos após a desistência de Joe Biden à corrida presidencial mostrou um bom resultado em números. A vice-presidente já conseguiu arrecadar 49 milhões e 600 mil dólares, o que equivale a cerca de 270 milhões de reais, poucas horas depois da saída oficial de Biden da disputa. É uma boa soma, conquistada em pouco tempo. Nas eleições americanas, os candidatos precisam arrecadar doações por conta própria para custear gastos de campanha. Se um candidato não tiver captação de recursos, não tem condição de enfrentar uma disputa presidencial. Da campanha de Biden, Kamala vai ter mais de 90 milhões de dólares. Além dos cerca de 50 milhões de dólares que captou. Destes, 27 milhões e meio de dólares vieram dos doadores de pequenas quantias, já nas primeiras 5 horas. Isso representa cerca de 513 mil reais por minuto. E para falar mais sobre as eleições dos Estados Unidos, esse, aliás, que é o assunto do dia, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo de antemão. Quero agradecer aí você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que sua agenda anda bastante apertada, né, professor? Faço questão de atender a vocês. Obrigado pelo convite. E, professor, primeiro eu peço, então, que você comente a decisão do presidente Biden de desistir da candidatura. Ele já estava sendo pressionado nas últimas semanas, mas mantinha o discurso de que ia continuar como candidato. Qual foi, então, a gota d'água, na sua opinião,
para ele tomar essa decisão? Certamente me parece que foram os doadores que disseram: olha, você corre o risco de levar o Partido Democrata à derrocada, e isso, derrota, né? Acachapante, derrocada, o fim do partido. E para você não manchar o seu nome da história, vamos fazer um acordo. Você desiste da candidatura, desiste heroicamente, diz que está passando o bastão para uma nova geração de políticos, que é em parte o que o povo do eleitorado americano deseja, e dedica-se os últimos meses como presidente da República para alavancar a sua popularidade, fazer propaganda, a gente vai te ajudar. Então, eu imagino que foi isso, um Biden preocupado com o seu legado, a imagem que ele deixa ao terminar a eleição ou a presidência da República. Agora ele foca só na presidência, se é que ele não vai anunciar que também vai desistir de seguir o resto do mandato. Olha que alerta importante aí que você está fazendo. E o presidente Biden já declarou apoio à atual vice-presidente, a Kamala Harris, como a gente viu. Como acontece agora o processo de escolha e existe alguma chance dela não ser a escolhida dentro do Partido Democrata? Kleber, as chances são mínimas. Ela foi bastante estrategista e rapidamente, ao agradecer o Joe Biden, ela inclusive divulgou uma lista de pessoas que ela gostaria que concorresse com ela como vice, 4 nomes, já tirando da disputa, por assim, 4 pessoas que poderiam fazer pressão por um debate interno dentro do partido, na convenção ou antes da convenção. O que acontece, Kleber? Não tem na legislação nacional regra nenhuma sobre essa substituição de cabeça de chapa. Ainda mais porque aconteceu antes da confirmação da chapa agendada para a convenção do partido 19 em diante de agosto. Portanto, é uma questão de regra interna. Eles pensam em fazer uma convenção digital para os representantes confirmarem o nome da Kamala Harris, ou estão pensando sobre a elaboração ali de uma mini primária, um mini debate entre potenciais candidatos. Mas, ao que tudo indica, não haverão outros candidatos a concorrer com a Kamala Harris, porque além daqueles 4 governadores que ela indicou a vice, hoje já teve outros 6 principais nomes a endossar o nome dela. Portanto, o caminho agora já é, inclusive, de os delegados confirmarem o nome dela. Isso foi feito com os delegados da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Maryland, Tennessee, Flórida, e a gente ainda espera hoje Nova Jersey e Connecticut fazendo a mesma coisa, ou seja, já 10 dos 50 estados caminhando para confirmar o nome dela. E esse aumento das doações de campanha que a gente acabou de ver aí, esse aumento não é espontâneo, na sua avaliação ele é estratégico e confirma o que você falou agora há pouco, que a pressão maior para a desistência do presidente Joe Biden veio justamente desse grupo? O Kleber, eu acho que em especial isso tudo é marketing político. Parte da doação que foi retida semana passada já era com esse planejamento de tirar do holofote o Partido Republicano, que teve a convenção, tirar do holofote o Donald Trump, que sofreu um atentado e, com a força de Deus, sobreviveu, né, por um ato ali de virar o rosto no momento certo e, portanto, ocupar o noticiário. E os doadores podendo fazer, dentre outras, isso. Olha, a Kamala Harris é muito amada, veja só como o dinheiro apareceu do nada, quando na verdade eram doações que já estavam planejadas para ser feita, mas foram retidas. Eu não duvido também que teve muita doação espontânea, que não estava lá muito satisfeita de doar para o Joe Biden e agora vê aí como um vento de oportunidade na Kamala Harris, chance maior de vitória, e aí realmente decidiu por doar. Mas ainda assim a minha impressão geral é de que os grandes doadores estão combinados com boa parte dos políticos tradicionais do partido para fazer disso, inclusive, um evento de campanha. Para finalizar, o que significa essa mudança de candidato para a disputa da presidência dos Estados Unidos? Com esse fato novo, o que ele pode impactar na disputa com o republicano Donald Trump? Primeiro, a própria imagem de candidatos velhos, que estava dos dois lados, agora está no colo exclusivo do Partido Republicano. Segundo, a vontade de mudança da política, o Partido Republicano entrega o J.D. Vance como vice e potencial candidato à presidência só em 2028. E agora o Partido Democrata apresenta uma nova geração da política, ainda mais dependendo de quem eles escolherem para o Partido Democrata. E, em especial, ao escolherem a Kamala Harris,
que tudo indica, tem a oportunidade de conceder uma imagem a ela, já que ela não está associada a muitos temas, exceto a luta pelas liberdades civis, a igualdade de diferentes raças, que é um pouco tema perto do universo de outros tantos assuntos que o eleitorado deseja saber. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Muito obrigado pela sua participação e pela sua parceria, professor. Agradeço também, Kleber. Abraço, bom trabalho. Grande abraço. Bom, é isso aí. E agora, aquele momento que muita gente espera, é hora da gente ver o que viralizou na internet nesse início de semana. E olha só, o primeiro vídeo que eu vou mostrar agora já traz um alerta importante. Isso porque, olha só, uma turista levou uma mordida no braço de um cavalo da Guarda Real Britânica. Isso aconteceu quando a mulher tentou tirar uma foto ao lado do animal. Vamos ver essa imagem. Esse vídeo mostra o momento do incidente. A mulher de boné se aproxima para tirar uma foto, quando de repente o cavalo dá uma mordida no braço dela. A turista chega a gritar de dor. No local, há uma placa que alerta as pessoas sobre o perigo de chegar muito perto do animal, e a mulher não respeitou o aviso. Após ser mordida no braço, ela teve que ser atendida por policiais que estavam próximos. A turista chegou a desmaiar de dor. Mesmo depois desse incidente, outros turistas parecem não ter aprendido a lição e continuam se aglomerando em torno do guarda real, que estava montado no cavalo. Alguns ainda tentam acariciar o animal, que estava muito agitado. Olha, você viu ali na reportagem que tinha uma placa avisando para não chegar muito próximo do animal. Ela não respeitou e sofreu as consequências. Não se pode brincar com essas coisas. E olha só esse outro vídeo que está viralizando na internet nesta segunda-feira e aconteceu na capital paulista. Um jovem rouba o celular de um idoso e em seguida, logo em seguida, aliás, ele é atropelado por um ônibus. Vamos ver. Um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um ônibus segundos depois de roubar o celular de um idoso, de 71 anos de idade, na Lapa, zona leste de São Paulo, na manhã da última sexta-feira. Câmeras de segurança registraram o momento do crime, que aconteceu no cruzamento das ruas Afonso Sardinha com a Domingos Rodrigues, por volta de 11 horas da manhã. O idoso estava na calçada falando ao celular quando o suspeito pega o aparelho, sai correndo pela rua e acaba sendo atropelado e morre na sequência. Olha, e é muito triste a gente ver um jovem ter um final assim, a vida de um jovem acabar assim. Escolhas erradas trazem consequências muito ruins. E olha só essa situação, 2 motoristas viveram um dia de fúria em Curitiba. Eles brigaram no trânsito e começaram a jogar o veículo um em cima do outro. E para piorar, um deles estava com um caminhão. Vamos ver. As imagens foram gravadas por um motorista que vinha logo atrás. O vídeo ganhou a atenção das redes. Ele mostra um dia de fúria na região metropolitana de Curitiba. A imagem flagra o momento que um carro ultrapassa um caminhão e fecha a sua passagem. O caminhão tenta passar e é fechado pelo carro novamente. O homem sai do carro e começa a correr atrás da carreta, tentando agredir o motorista. Repare na raiva do homem que bate na porta do veículo. Em seguida, a carreta começa a recuar para atingir o veículo e empurra para ele fora da estrada, enquanto o homem se agarra na porta do caminhão e agride o vidro. Finalmente, a briga termina com o motorista indo conferir o seu veículo, enquanto o caminhão sai do local. 2 irresponsáveis. Um podia ter acabado com a vida do outro, se matado, e ainda colocaram em risco outros motoristas, como esse que gravou e vinha atrás. Que as autoridades identifiquem esses motoristas e punam eles, né, com o rigor necessário. E olha só que absurdo esse outro vídeo que está viralizando na internet. Em um dia de muita chuva, olha só, uma mulher entrou com uma moto, isso mesmo, uma moto, dentro de uma farmácia. E ela acabou escorregando ali no piso e assustou muito a balconista. Olha só. Em dia de muita chuva, a jovem motociclista Tati Rodrigues acabou passando por uma cena inusitada. Isso porque ela foi parar dentro de uma farmácia em cima da própria moto e levou um baita tombo. A câmera de segurança do local registrou o momento em que a motoqueira entra no estabelecimento. Ela compartilhou pelas redes sociais que, devido ao aguaceiro formado pela chuva, a moto escorregou para dentro da farmácia.
A postagem atraiu diversos comentários, tanto de apoio quanto de diversão, com muitos seguidores elogiando sua atitude positiva diante do ocorrido. Felizmente nada aconteceu aí com a moça e você viu, né? O cachorrinho ali do lado nem quis correr atrás da moto. E olha só essas imagens, que impressionantes. Na Flórida, um guindaste caiu de cima de um prédio em um carro. Vamos ver? Foram feitas por uma câmera. Primeiro elas mostram um carro passando pela rua e de repente um enorme objeto cai sobre o veículo e deixa ele todo amassado. Por um milagre nada aconteceu com a mulher que dirigia. Ela ainda sai do carro para ver o estrago. Uma outra câmera mostra o que era esse objeto enorme que caiu sobre o carro. Trata-se de um guindaste que estava sobre um edifício. Ele foi mal instalado e por isso despencou. A motorista do carro deixa o veículo apenas com ferimentos leves na cabeça. Um funcionário que estava operando o guindaste, no momento não resistiu aos ferimentos da queda e morreu. O caso aconteceu no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Olha, para a vida dessa mulher, dessa motorista, foi um verdadeiro milagre. Só Deus mesmo para explicar. Mas com relação ao guindaste, é claro, houve uma falha grave, já que os engenheiros deveriam prever isso e, infelizmente, um funcionário morreu. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que na madrugada de hoje, na zona leste de São Paulo, olha só, um balão pegou fogo e deixou 7 bairros sem energia. Olha só que transtorno. E o mais impressionante de tudo é que uma moto foi parar em cima de um poste, na fiação ali. Felizmente, ninguém se feriu. Vamos ver a reportagem. Na madrugada desta segunda-feira, um balão caiu na rua Alto Belo, no bairro de Aricanduva, na zona leste de São Paulo. O balão pegou fogo e atingiu casas e o parquinho de uma creche. O corpo de bombeiros apagou o incêndio por volta das 3 da manhã e não houve feridos. Antes de pegar fogo, o balão passou pelo bairro de Itaquera, onde arrastou e tombou um carro e ergueu uma moto até a fiação de um poste. Com a rede elétrica comprometida, os bairros Itaquera, São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Vila Carmozina, Vila Progresso e Vila Ré ficaram sem luz. Em nota, a Enel afirmou que 95% dos imóveis atingidos tiveram a eletricidade restabelecida. Mas por volta das 6 da manhã havia 4 quarteirões sem energia. Que impressionante, que prejuízo. Vamos então agora ao vivo e direto lá para o local onde tudo isso aconteceu na zona leste de São Paulo. Quem está lá é o nosso repórter, o Fernando Jesus. Vamos mostrar ele aqui na tela. Boa tarde, Fernando. Como é que está a situação aí nesse momento? O estrago foi grande, Fernando? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui na zona leste de São Paulo, onde tudo aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Nós estamos aqui na rua Alto Belo para passar as informações. Uma creche foi atingida e a caixa d'água derreteu e o parquinho dessa creche da prefeitura também foi atingido pelo balão incendiado. Aqui na frente nós temos uma fábrica de embalagens de plástico e papelão e o telhado dessa fábrica também foi atingido e nós estávamos aqui mais cedo e as equipes estavam retirando os destroços que sobrou do balão. E muitas casas foram atingidas, muitas casas aqui da região ficaram sem energia elétrica. Algumas estão retomando a energia elétrica aos poucos. E nós estamos aqui com um morador, o seu José, ele que mora aqui na região há mais de 50 anos. Boa tarde, seu José, tudo bem? A casa do senhor foi muito atingida, então, como que foi, como que aconteceu? Ele bateu naquele canto lá, toda a parte traseira do balão. Aí ele pegou fogo, ele veio para cá e queimou. Essa parte aqui atingiu a fábrica de papelão. Mas não chegou a pegar fogo nem nada, entendeu? Mas deu um susto. O balão era imenso, entendeu? Mas... Com certeza o susto foi grande. E a sua casa foi atingida? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Né? Eu moro na fundinha. Na verdade ele pegou fogo aqui. Então ele veio queimando parcialmente, só caiu fuligem lá em cima do carro, só isso aí. Do resto, não feriu ninguém, graças a Deus, né? Do resto tá tudo bem. Tá certo, então, seu José, muito obrigado pela participação.
Kleber, a gente volta com você no estúdio. Como o seu José falou, graças a Deus não ficou ninguém ferido e as equipes de energia elétrica estão aos poucos restabelecendo a energia nas casas. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Olha só, para muitos pode ser uma brincadeira, uma diversão, um hobby, mas para outros é uma tragédia. Felizmente ninguém morreu, mas fica aí esse alerta e que, como eu disse no outro caso, que as autoridades identifiquem as pessoas que lançaram aí esse balão e que eles sejam punidos. Pois é, a gente muda de assunto agora para falar, olha só, o Banco Central, né, apoiou o lançamento do Pix, adiou, melhor dizendo, a gente vai falar de economia agora, o lançamento do Pix automático para junho de 2025. O serviço vai funcionar como débito automático para contas de luz e telefone em qualquer banco, sem tarifa. Vamos ver? O Banco Central anunciou que adiou a data de lançamento do Pix automático para 16 de junho do ano que vem. A previsão inicial era outubro deste ano. Essa modalidade de Pix poderá ser usada em cobranças, como contas de água, luz, escolas, academias, condomínios e parcelamento de empréstimos. A ideia desse serviço é permitir que o cliente agende previamente pagamentos que ele já sabe que precisa fazer a empresas. Hoje, isso pode ser feito no débito automático, mas as empresas precisam fechar a parceria com cada banco para que o serviço esteja disponível. O cliente vai autorizar o débito recorrente de forma automática por meio do seu celular ou computador. Não haverá a necessidade de confirmação com senha a cada débito e nem cobrança de tarifa das pessoas físicas. Mas o Banco Central manteve para 28 de outubro deste ano o lançamento de outra modalidade, o Pix agendado recorrente. Essa modalidade será similar a uma transferência e válida para pagamento entre pessoas físicas, diferente do Pix automático, que só pode ser feito para pessoas jurídicas. Essa modalidade vai valer, por exemplo, para pagamentos de aluguel e serviços como personal trainer, diarista e terapeuta. E olha só, o pente fino no INSS começa em agosto e a estimativa é de revisar 680 mil benefícios ainda este ano. O foco é checar aqueles benefícios por incapacidade temporária e também benefícios de prestação continuada. Vamos ver? O objetivo do pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social é combater fraudes e irregularidades no pagamento de benefícios, mas também cortar gastos e abrir espaço no orçamento da União. Isso porque a meta fiscal do governo, deste e do próximo ano, é zerar o déficit das contas públicas, ou seja, gastar apenas o que arrecadar. Os pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, já estão sendo direcionados para a perícia médica presencial. A revisão desses casos está sendo antecipada. De acordo com o INSS, antes, o segurado pedia prorrogação e era automática. Agora, aqueles que têm um afastamento por um período curto estão sendo encaminhados para a perícia presencial. O foco, a partir de agosto, é checar 2 tipos de benefícios que tenham sido concedidos há mais de 2 anos. O benefício por incapacidade temporária, que é pago ao segurado que está incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias por causa de doença ou acidente, e o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência em qualquer idade. A estimativa do INSS é que pelo menos 680 mil benefícios sejam revistos até o fim do ano. O governo calcula chegar a 800 mil até o fim do programa de revisão, que não tem prazo para acabar. E olha só, o governo federal deve divulgar hoje o relatório com o corte de cada pasta que será afetada pelo bloqueio, né, de 16 bilhões de reais no orçamento. Nesta semana, estão programadas discussões entre a equipe econômica e os ministros para fechar a contenção de cada área. Vamos ver? Os ministérios esperam que as obras e programas em cada pasta e já em andamento sejam mantidas, com interrupção apenas de novos projetos. Segundo o governo, o bloqueio de 15 bilhões de reais é necessário para cumprir a meta de equilíbrio das contas públicas estabelecida no novo arcabouço fiscal.
O alerta veio com a elevação expressiva da previsão de déficit público para 2024, que tem meta zero. Entre as pastas que podem ter o maior valor de corte estão o Ministério dos Transportes e das Cidades, que tem o orçamento mais robusto depois de Saúde e Educação. Como as pastas de Saúde e Educação têm uma quantidade maior de despesas obrigatórias, a contenção de gastos deve se concentrar nas de Transporte e Cidades. O Ministério da Defesa também pode ser afetado, assim como Esportes e Turismo. Mesmo com o provável corte, as obras em andamento continuam sendo aceleradas, já que o dinheiro investido já está comprometido com fornecedores e funcionários. Não deve ser afetado. Vamos mudar de assunto agora, trazer uma boa notícia. Vamos falar da campanha do missionário R.R. Soares. Olha só, ontem o missionário R.R. Soares fez uma visita a Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, para levar uma mensagem de fé e esperança aos fiéis. Vamos ver como é que foi? Fim de tarde, caravanas de vários municípios de Mato Grosso do Sul começaram a chegar ao Gramurano Buffet para acompanhar de perto a pregação do missionário R.R. Soares. Um momento aguardado por todos com bastante expectativa. Olha, a expectativa é muito grande porque por onde o missionário R.R. Soares tem passado, um rastro de milagres tem ficado. E eu tenho certeza que neste dia especial, Deus há de operar grandes maravilhas por intermédio da vida do missionário R.R. Soares. O fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus é conhecido mundo afora pelas pregações que tocam os corações dos fiéis, apresentando Jesus Cristo como o caminho de salvação. Você vê que tem casos que era impossível da pessoa conseguir aquela bênção, mas Deus vem e opera e aquilo emociona a gente. Tive agora na Paraíba como Deus abençoou lá em João Pessoa, curou, libertou, mas fez coisas difíceis e ele faz. Principalmente quando você vê que a pessoa não tem jeito nem sequer de dar um passo. O médico já disse, não tem jeito, esqueça. Aí você leva a palavra de Deus, a pessoa fica em pé e sai andando, daí um pouquinho não tem mais nada. É o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fazendo a obra dele nos dias de hoje. A última visita do missionário R.R. Soares à capital foi em julho do ano passado. Sempre que vem ao estado, ele traz uma mensagem de fé e esperança. E desta vez não foi diferente. E isso que mais emociona é que você vê as pessoas mudarem de vida. As pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. E é isso que Deus está fazendo e o mundo vai ficar melhor. A gente pregando do jeito que estamos, não só nós, outros também estão fazendo igual. Nós vamos mudar esse mundo aí para melhor. E Jesus é a única solução. Além dos fiéis que acompanham o culto de forma presencial, a pregação do missionário R.R. Soares foi traduzida para 15 idiomas, atingindo aí mais de 190 nações. Entre os fiéis, aqueles que vieram em busca de cura, outros com o coração aberto para acolher a palavra de Cristo por meio da pregação do missionário. Eu acredito que vai ser muita bênção, espero que muitos, na verdade eu espero que todos, sintam a presença do Espírito Santo. Hoje eu vim conhecer o R.R. Soares. E qual que é a expectativa? Que ele cura a minha perna. A senhora vem em busca de milagre? Eu vim em busca do milagre, Curar essa perna que não gastará. O missionário eu conheço pela nossa TV e aqui pelos eventos que ele vem. Já vi em vários eventos dele. Na igreja, na praça. Já vi umas 5 vezes. Toda vez que ele vem, eu venho. Eu já recebi muitos milagres. E na equipe de apoio, os obreiros também na expectativa do momento de louvor, cura e libertação. O Kelvis, de 18 anos, conta que se converteu há 6. Faz há 6 anos que eu me converti assistindo ali a programação do Show da Fé na televisão e a partir desses 6 anos houve uma mudança na minha vida familiar também. E na minha vida em vários sentidos também, em todas as áreas. E eu creio que ali, encontrando a palavra do Senhor, eu pude ali ver que a minha vida no Senhor Jesus, Ele me salvou, Ele me resgatou daquilo que tudo me impedia de ter uma alegria verdadeira, que é só no Senhor Jesus que a gente encontra. Por meio da palavra de Deus, a apoiadora Jaqueline foi curada da depressão. Antes de eu vir para a igreja, eu passei por um período de depressão, eu fiquei
estava muito oprimida, passei por momentos muito difíceis, foi quando minha mãe sentiu no coração de colocar a nossa TV para a gente poder estar assistindo, ouvindo os cultos, né? E através ali da pregação da palavra eu fui me libertando. Eu fui me libertando através da palavra mesmo. E por falar em cura, durante o culto, os milagres. Pessoas foram curadas e voltaram a andar. Agora só vai pôr no ombro, não tem ninguém atrás não. Vai, pode andar aqui, vai. Ó, olha só, vai pessoal. Vai andando. Eu senti firmeza, sabe? Senti uma coisa bem segura, assim, parece que alguma proteção de Deus. Então consegui afirmar minhas pernas, tudo. Muita emoção na minha vida. É uma emoção para mim hoje. Uma emoção de eu andar de novo. Que emocionante, não é mesmo? E por onde o missionário R.R. Soares passa é assim. Tem cura, tem milagre, tem vidas salvas e principalmente tem a pregação da verdadeira palavra de Deus. E por isso, as reuniões são sempre assim, como a gente acabou de ver, lotadas. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia. Você, principalmente, aí que é de outro estado, muito obrigado pela parceria. Fique agora com a sua programação local e até amanhã.